Deuteronômio. Aqui está, capítulo 34 de Deuteronômio, onde temos a partida de Moisés. Vamos encontrar um elogio de Deus ao seu servo Moisés. Há um elogio com relação a Josué, que nós vamos ver já quando entrarmos na história de Josué. Porém, há um elogio aqui do próprio Deus para com seu servo Moisés. O verso 8 deste último capítulo de Deuteronômio, que é 34, diz assim, ó: E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto, do luto de Moisés se cumpriram. Se cumpriram. Veja só, eu falei, imagine se Deus tivesse deixado Moisés morrer ali no acampamento, o que teria acontecido, não? Como esses israelitas iriam adorar, venerar o corpo de Moisés. Mas assim Moisés foi enterrado por Deus. Prantearam 30 dias e passou os dias de luto por Moisés. E aí, no verso 9, e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Aqui está uma revelação maravilhosa da personalidade de Moisés. O Moisés que preparou Josué. Vamos falar sobre isso no próximo episódio, porque já vamos começar a estudar este próximo grande herói da fé, Josué. Porém, observe o que acontece aqui no que se refere ao elogio a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara. Face a face, o nosso Deus conheceu Moisés. Por que isso está registrado aqui na palavra? Porque esta é a verdade. Cara a cara, os dois se falaram. Que maravilhoso isso. Moisés é elogiado e com grande razão. Eu anotei aqui algumas coisas para esse último episódio relacionado à história de nosso Moisés. Ele realmente foi um grande homem, especialmente sob dois aspectos. Primeiro, sua intimidade com o Deus da natureza. Deus o conhecera face a face e assim também ele conhecera a Deus. Números 12, verso 8. Moisés viu a glória de Deus mais do que qualquer outra pessoa. Como qualquer outro, pelo menos os santos do Antigo Testamento, como outro jamais viu, Moisés contemplou a glória de Deus. Moisés tinha um acesso livre e frequente com Deus. Deus falava com ele, não somente em sonhos e visões e cochilos na cama, mas quando Moisés estava desperto e em pé, diante dos querubins. Outros profetas, quando Deus lhes aparecia e falava com eles, eram dominados pelo terror. Mas Moisés, sempre que recebia uma revelação divina, preservava a sua enorme tranquilidade. Quando Deus falava com Moisés, Moisés preservava esta tranquilidade, esta calma. Seu interesse e poder no reino, os milagres de julgamento que ele realizou no Egito diante de Faraó, os milagres de misericórdia que realizou no deserto diante de Israel, serviram para demonstrar que ele, sim, era um favorito muito particular do céu e que tinha uma comissão extraordinária para agir como agiu aqui na terra. Ele foi maior do que qualquer dos outros profetas do Antigo Testamento. É a palavra que diz. É o próprio Deus que está falando isso aqui. Aqui está no verso 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés,
Embora fossem homens, os outros profetas, homens de grande interesse no céu, de grande influência na terra, mas nenhum deles pôde ser comparado a este grande Moisés. Nenhum deles evidenciou, executou uma comissão do céu aqui na terra, assim como Moisés executou e cumpriu uma comissão do céu na terra. Este elogio a Moisés parece ter sido escrito muito tempo depois da sua morte, mas até então não tinha surgido nenhum profeta como Moisés, nem surgiu nenhum entre este período e a confirmação da visão e desta profecia. Por meio de Moisés, Deus deu a lei e a modelou e formou. E formou o quê? Formou a igreja de Israel. Podemos dizer assim. É verdade. Por meio de Moisés, os outros profetas foram surgindo. Moisés. Incrível isso tudo. Moisés. Enquanto os outros profetas não conseguiram igualar-se a ele, aí vem Jesus. Jesus superou Moisés. É isso que a gente encontra na palavra, não é verdade? Jesus superou Moisés. A sua doutrina foi mais excelente, os seus milagres foram mais famosos, a comunhão que ele tinha com o Pai foi mais íntima, pois ele tinha estado no seio do Pai desde a eternidade, e por ele Deus nos fala agora, nesses dias. Moisés era fiel como servo, mas Cristo fiel como filho. A história de Moisés o posiciona como estando sepultado nas campinas de Moabe e termina com o final do seu governo, o final da sua história. Mas a história do nosso Salvador, Jesus Cristo, o posiciona como estando agora sentado à direita da majestade de seu Pai, à direita de Deus, nas alturas. Lá está o nosso Jesus, que não ficou na sepultura, mas ressuscitou. Ressuscitou com poder e grande glória. Jesus Cristo. O apóstolo, em sua epístola aos Hebreus, prova detalhadamente a proeminência de Cristo acima de Moisés, como uma boa razão pela qual nós, que somos cristãos, devemos ser obedientes a Cristo Jesus. Sermos fiéis, constantes. Deus, pela sua graça, deseja ajudar você e a mim, para que possamos ser verdadeiramente fiéis, considerando o poder, a graça de Deus, assim como Moisés considerou. Sim. Último verso de Deuteronômio, capítulo 34, diz: E em toda a mão forte, e em todo o espanto grande que obrou Moisés aos olhos de todo Israel. O quê? Verso 11 tem a resposta. Nem semelhantemente em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, e Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra. Deuteronômio termina com este elogio magnífico a Moisés. Não houve um elogio na beira do caixão de Moisés, porque o Senhor o sepultou. Ninguém ficou sabendo onde. Porém, ficou registrado para os anais da história este elogio a Moisés. E é assim mesmo que termina Deuteronômio. A mão forte de Moisés, o coração amoroso, disposto a obedecer e levar o povo de Israel à terra prometida que Moisés pôde contemplar de cima do Monte Nebo, porque o próprio Deus o fez enxergar a terra prometida. Fim da história de Moisés. O que vamos fazer? Só agradecer, né? Como aprendemos com essa história de Moisés. E não perca o próximo episódio, hein?
algo muito especial surgindo aí. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa história tão fabulosa, tão grande, tão incrível, a história de Moisés. Uma história de fé, Senhor. Mas, acima de tudo, uma história de disposição para te servir. Moisés, teu servo, ajude-nos, Senhor, a também sermos servos teus. Todos nós queremos ser teus servos. Ajude-nos, Senhor, a compreendermos essa verdade, que somos chamados para também sermos relevantes aqui nesta terra. Obrigado, Senhor, por todos os ensinamentos com a história de Moisés. Senhor, abençoa cada uma querida, cada um querido que está comigo acompanhando essa história. Cada um que acompanhou os detalhes dessa história. Senhor, obrigado. Que possamos colocar em prática aquilo que aprendemos. Que possamos ter cada vez mais uma fé excelente que nos leve a fazermos a diferença aqui nesse mundo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estudarmos sobre teu filho, teu servo Moisés. Eu te agradeço, Senhor, do fundo de minha alma, todos os momentos que passamos juntos aqui estudando sobre Moisés. Obrigado, Senhor Pai, obrigado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.